Bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma coletiva das estatísticas fiscais. Aqui conosco Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação. Em seguida, iniciamos com as perguntas. Fernando, bom dia. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos. Nós vamos divulgar hoje as estatísticas fiscais do país para o mês de janeiro de 2024. Em janeiro, o setor público consolidado teve um superávit primário de 102,1 bilhões de reais. Esse valor, se vocês olharem os dados da tabela 1, ele se compara com um superávit de 99 bilhões de reais ocorrido em janeiro de 2023, e também na tabela 1 vocês podem ver o resultado de janeiro de 2022, que atingiu 101,8 bilhões de reais. Isso significa que o mês de janeiro, por um lado, tem uma sazonalidade positiva para gerar superávites primários elevados para o setor público consolidado, que esses superávites têm estado mais ou menos aproximadamente nesta magnitude de 100 bilhões de reais em janeiro de cada ano nos últimos 3 anos, repetindo, 101,8 bilhões de reais em janeiro de 2022, 99 bilhões de reais em janeiro de 2023 e 102,1 bilhões de reais em janeiro de 2024. Ou seja, essa sazonalidade tem mantido os resultados fiscais do mês de janeiro, do início do ano, em valores superavitários bastante significativos, por volta de 100 bilhões. Ao utilizar os valores nominais nesse período, se pode ver que este resultado de janeiro de 2024, 102,1 bilhões, é maior, embora praticamente no mesmo patamar, é maior do que os meses de janeiro de 2023 e janeiro de 2022, e, portanto, é o maior resultado da série histórica do Banco Central. Nesse caso, ele é o maior superávit mensal da série histórica do Banco Central para qualquer mês, dessa série. A gente, em geral, trata esses dados, melhor mês de janeiro, considerando essas sazonalidades, mas como o mês de janeiro é bastante positivo, pelas sazonalidades, esse resultado de janeiro de 2024 é o maior superávit primário da série mensal, do Banco Central. Quando a gente olha os últimos 12 meses, como o resultado superavitário superou o janeiro de 2023, teve uma ligeira redução do déficit primário acumulado nos últimos 12 meses em relação ao mês anterior. O déficit primário do setor público consolidado, acumulado nos últimos 12 meses, atingiu 246 bilhões de reais. Esse valor era 249,1 bilhões de reais em dezembro de 2023, ou seja, no ano de 2023. Como percentual do PIB, o déficit primário registrado nos últimos 12 meses atingiu 2,25% do PIB, ligeiramente abaixo do observado em 2023, que foi 2,29% do PIB. Quando a gente abre o resultado, quando a gente desagrega o resultado por esfera de governo, a gente vê que no mês de janeiro e também nos 12 meses, esse resultado do setor público consolidado é definido fundamentalmente pelo resultado do governo central. Não? Então, o governo central, no mês de janeiro, teve um superávit de 81,3 bilhões de reais. Esse superávit é ligeiramente acima do superávit de janeiro de 2023, 79,4 bilhões. Ou seja, da mesma forma como nós afirmamos para o setor público consolidado, e não por coincidência, já que o governo central é a principal esfera do setor público consolidado, os resultados de janeiro também têm essa sazonalidade favorável, gerando superávites primários significativos, pegando aqueles mesmos números, as mesmas datas que nós utilizamos para o setor público consolidado. No governo central nós tivemos superávit primário de 77,4 bilhões de reais em janeiro de 2022, de 79,4 bilhões de reais em janeiro de 2023 e agora em janeiro de 2024, 81,3 bilhões de reais, ou seja, uma tendência de ligeiro crescimento com a manutenção de superávites próximos desse patamar de 80 bilhões, mas com uma ligeira tendência de crescimento. Dessa forma, com esses números,
o resultado primário, o superávit primário do governo central no mês de janeiro de 24 também é o maior superávit primário já observado para o governo central em qualquer mês da série histórica do Banco Central. Quando a gente passa para esse resultado acumulado nos últimos 12 meses, até janeiro de 2024, o setor público consolidado teve um déficit de 262,7 bilhões de reais, com uma ligeira redução em relação ao déficit do ano passado, dos 12 meses encerrados em dezembro de 2023, que atingiu 264,5 bilhões, né? Redução de 264,5 para 262,7. Em percentual do PIB, o governo central, nos últimos 12 meses, teve um déficit de 2,4%, né, do PIB, ligeiramente abaixo dos 2,43% do PIB observados no ano passado, né? Os governos regionais englobam os governos estaduais e municipais, também foram superavitários agora em janeiro, um superávit de 22,5 bilhões, e também é superior ao superávit de 21,8 bilhões de reais observado em janeiro de 2023, né? Da mesma forma, em janeiro de 2022, o superávit atingiu 20 bilhões. Então, nós temos essa trajetória similar ao do governo central, onde os governos regionais tiveram, em janeiro de 2022, um superávit de 20 bilhões de reais, em janeiro de 2023, um superávit de 21,8 bilhões de reais, e agora, em janeiro de 2024, um superávit de 22,5 bilhões de reais. Também uma trajetória de crescimento, né, de ligeiro crescimento nessa comparação dos meses de janeiro de cada ano, mas eu acho que a principal notícia é mostrar também que, no caso dos governos regionais, existe uma sazonalidade favorável nos meses de janeiro que faz com que se obtenha um superávit, e esse superávit em valores nominais tem crescido. Então, quando a gente olha os governos regionais, esse superávit de janeiro de 2024 é o maior da série para meses de janeiro, né? Isso porque nós tivemos, no caso dos governos regionais, um resultado em agosto de 2021, que foi um superávit de 27,3 bilhões de dólares. Esse, agosto de 2021, é o maior da série. Então, se a gente olhar o setor público consolidado e o governo central, o resultado que nós estamos divulgando agora é o maior da série histórica para qualquer mês. No caso dos governos regionais, ele é o maior mês de janeiro, né, da série. Quando a gente olha os últimos 12 meses, diferente das outras esferas, os governos regionais permaneceram em superávit nos últimos 12 meses. O superávit primário dos governos regionais nos últimos 12 meses atingiu 18,4 bilhões de reais. Esse valor é ligeiramente superior, ou seja, teve um aumento, né, no superávit em relação ao final do ano passado. No final do ano passado, os governos regionais tiveram um superávit de 17,7 bilhões, isso é, nos 12 meses encerrados em dezembro de 2023, que é o próprio ano de 2023. Então, no caso dos governos regionais, uma ligeira melhora no superávit. No caso dos governos, do governo central, uma ligeira redução, né, no déficit, gerando para o setor público consolidado também, nos últimos 12 meses, uma ligeira redução no déficit. Ou seja, todas as esferas de governo apresentaram uma melhora no seu resultado primário nessa divulgação que nós estamos fazendo agora, que se refere ao mês de janeiro de 2024. A segunda parte do resultado fiscal do setor público, né, nós já vimos o resultado primário. A segunda parte são os juros nominais. Os juros nominais são apropriados por competências estatísticas fiscais e compõem, junto com o resultado primário, o resultado nominal, que é a variação mais abrangente dos fluxos fiscais do país. Olhando os juros nominais, no mês de janeiro, esses juros apropriados atingiram 79,9 bilhões de reais. E quando a gente faz a comparação com o mesmo mês do ano passado, em janeiro de 2023, os juros atingiram 53,3 bilhões. Ou seja, houve um aumento, né,
nesse período, passando de 52,3 bilhões de reais em janeiro de 23 para 79,9 bilhões de reais em janeiro de 2024. Esse aumento representa um aumento de 52,7%. E aí, quando a gente tem, isso eu tenho repetido em diversas coletivas, né, essa conta de juros ela é apropriada por competência. Isso significa que a gente tem o estoque da dívida líquida do setor público consolidado, tanto os seus ativos, que geram receita de juros, quanto os seus passivos, que geram despesa de juros, e nós conhecemos cada um dos indexadores desses ativos e passivos. Então, vamos apropriando diariamente esse valor sobre o estoque da dívida. Dessa forma, a conta de juros apropriada por competência, ela deve ter uma tendência gradual, né, de crescimento, mas não deve estar sujeita a variações tão significativas como essa num período de 12 meses. Portanto, quando há uma variação, seja para cima, para aumento de juros, seja para baixo, redução de juros, dessa magnitude, nós devemos complementar essa análise dos fatores que incidem, os juros que incidem sobre os ativos e passivos da dívida pública, nós devemos acrescentar a essa análise os swaps do Banco Central. Os swaps do Banco Central são operações que geram perdas ou ganhos para o Banco Central, dependendo da variação cambial, dependendo da própria situação de juros, e eles são assimilados nas estatísticas fiscais quando há ganhos para o Banco Central, a receita de juros, e quando há perdas para o Banco Central, a despesa com juros. Dessa forma, né, uma perda em swaps para o Banco Central significa um aumento na despesa com juros, e foi exatamente isso que aconteceu na passagem de janeiro de 23 para janeiro de 24. Em janeiro de 23, os juros totais atingiram 52,3 bilhões. Naquele mês, o Banco Central teve um ganho de swaps de 16,1 bilhões de reais. Isso significa uma receita de juros e, portanto, reduziu o montante de juros apropriados que nós divulgamos na estatística fiscal. Ou seja, se a gente excluísse, só para fins comparativos, né, uma análise contrafactual, excluíssemos essa conta de swaps, os juros totais de janeiro de 23 teriam sido de 68,4 bilhões de reais. Como seria essa mesma conta para janeiro de 24? Em janeiro de 24, houve uma perda de swaps de 10 bilhões. Isso significa um aumento na conta de juros que gerou esses 79,9. Ora, sem esses 10 bilhões, a conta de juros nessa nossa análise contrafactual teria sido de 69,9. Então, a variação entre os juros de janeiro de 23 para janeiro de 24, se a gente excluir os swaps dos dois lados, ela foi uma variação de 68,4 para 69,9, uma variação de 2,2%, né? O que está mais em linha com uma trajetória da conta de juros, né? Que é influenciada, excluindo os swaps, pela taxa Selic, que aumentou entre janeiro de 23 e janeiro de 24, pelo IPCA, que se reduziu ligeiramente quando nós olhamos as variações mensais desses 2 meses, e de resto pelo próprio aumento, né, nominal da dívida líquida, né? A gente pode fazer também essa mesma análise para os resultados de dezembro de 2023 na comparação com janeiro de 24. Aqui a gente também teve um aumento, esses dados todos que eu estou mencionando estão na tabela 1, passando de 63,9 bilhões para 79,9 bilhões, ou seja, as contas de juros, né, de um período para o outro, de dezembro de 23 para janeiro de 24, aumentaram 25%. Da mesma forma, não é de se esperar um aumento dessa magnitude, portanto, a gente tem que olhar o que aconteceu com os swaps, né? Eu já mencionei que houve uma perda de swaps de 10 bilhões em janeiro de 24. Em dezembro de 23, houve um ganho de 6,6 bilhões. Então, esse ganho reduziu a conta de juros em dezembro de 23 e a perda aumentou a conta de juros em janeiro de 24. Se a gente excluir os swaps dos dois lados, nós passaríamos por uma conta de juros ex-swap de 70,5 bilhões em dezembro para 69,9 bilhões em janeiro, ou seja, uma conta estável, uma ligeira redução de 0,8%. Então, com isso, eu quero mencionar que houve aumento
na conta de juros em qualquer uma das comparações, seja de interanual, janeiro contra janeiro, ou mensal, de dezembro contra janeiro, mas esse aumento foi magnificado pela conta de swaps, que ocorreu uma perda mais significativa no mês de janeiro, e nos dois outros momentos dessa base comparativa houve ganhos, né, com swaps. Com isso, nós chegamos a um resultado nominal superavitário no mês de janeiro, ou seja, isso significa que o resultado primário do mês de janeiro foi maior do que a conta de juros, e esse resultado primário superavitário de janeiro atingiu 22,2 bilhões de reais, né? Um superávit primário, um superávit nominal, né, no mês de janeiro de 22,2 bilhões de reais. Quando a gente olha os resultados nos últimos 12 meses, nós tivemos um déficit primário maior e uma conta de juros maior, né? Por falar nisso, acabei de me lembrar que eu não mencionei os números da conta de juros acumulada nos últimos 12 meses. Então, antes de mencionar o resultado nominal nos últimos 12 meses, eu vou recapitular os seus componentes. Nós vimos que o setor público consolidado, ele teve um déficit primário de 246 bilhões de reais nos últimos 12 meses. A esse déficit deve ser acrescido a conta de juros dos últimos 12 meses, que atingiu 745,9 bilhões de reais, gerando um déficit primário de 991,9 bilhões de reais. Quando nós analisamos esses valores como percentuais do PIB, esses valores são um déficit primário de 2,25% do PIB, nos 12 meses encerrados em janeiro de 2024, uma conta de juros, os juros nominais apropriados, de 6,82% do PIB, nesses 12 meses encerrados em janeiro. Neste caso, 6,82% do PIB. Esse montante de juros, na comparação com o PIB, é o maior desde junho, no período de 12 meses, desde junho de 2017. Em junho de 2017, essa conta de juros era de 6,85% do PIB, portanto, ligeiramente maior, o que gera um déficit nominal de 9,1% do PIB, que é o resultado mais abrangente das estatísticas fiscais. Bom, mencionados os resultados fiscais do período, vamos tratar agora do endividamento do setor público. Como vocês sabem, esse endividamento tem duas métricas principais, que são apresentadas nesta nota para a imprensa: a dívida líquida do setor público e a dívida bruta do governo geral. Os valores da dívida líquida do setor público estão na tabela 4. Nessa tabela 4, nós podemos ver que a dívida líquida atingiu 60% do PIB em janeiro de 2024, e isso representou uma redução em relação aos 60,8% do PIB do mês de dezembro. Ou seja, a dívida líquida encerrou o ano passado equivalente a 60,8% do PIB, e agora, em janeiro, se reduziu para 60% do PIB. Essa redução tem dois fatores principais. O primeiro é o superávit primário observado no mês. Nós vimos que foi um superávit primário recorde. Esse superávit contribui para reduzir a dívida líquida, né? E quando ele é maior, inclusive, do que a conta de juros, essa redução é mais acentuada, e foi o que aconteceu nesse mês de janeiro. E também houve a desvalorização cambial de 2,3% do PIB. Desculpa, claro, 2,3% a desvalorização cambial no mês de janeiro. Como o setor público tem mais ativos em moeda estrangeira do que passivos, quando há essa desvalorização cambial, esses ativos líquidos em moeda estrangeira representam um valor maior em reais, e com isso, maiores ativos contribuem para diminuir a dívida líquida. Então, no mês de janeiro, houve uma redução da dívida líquida de 60,8% para 60% do PIB, em função do superávit observado no mês e da desvalorização cambial de 2,3%. Né? Com isso, esse montante de 60% da dívida líquida é o menor percentual desde novembro de 2023, quando ela era 59,5%. Já no caso da dívida bruta, a gente observa, esses dados estão na tabela 17,
a gente observa uma elevação na dívida bruta, que passou de 74,3% do PIB em dezembro de 2023 para 75% do PIB em janeiro de 2024. Esse aumento de 0,7 ponto percentual na dívida. Em relação à dívida bruta, nós, por definição, não temos os ativos, né? Então a desvalorização cambial contribui para elevar o estoque da dívida bruta em relação ao PIB. Nós tivemos desvalorização cambial no mês de janeiro, isso contribuiu para elevar esse estoque, e também a perdas com os swaps contribuíram para elevar o montante da dívida bruta no mês de janeiro. Ao chegar em 75% do PIB, esse foi o maior percentual desde julho de 2022, quando ela era 75,2% do PIB. Bom, com essas informações sobre o resultado fiscal e sobre a variação dos saldos da dívida líquida e da dívida bruta, eu encerro aqui os pontos que eu tinha preparado para trazer para vocês. Devolvo a palavra para a Adriana para organizar a sessão de perguntas, né, que vocês possam ter. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Quem quiser fazer alguma pergunta, só clicar na mão que aparece na tela e, por gentileza, quando chamado, se apresentar, nome e veículo que representa. Até o momento, sem perguntas, Fernando. Aguardamos um pouco. Sim, claro. E acabou de chegar do Gabriel. Gabriel. Uma questão sobre o superávit primário. O Fernando falou que é o maior da série, né? Da série iniciada em 95, que eu abri lá o SGS e não consegui verificar isso. E também se fala um pouquinho mais dos, dos fatores que levaram a esse número. Muito obrigado. Bom, só uma coisa. A série das estatísticas fiscais que o Banco Central divulga na internet, ela começa em dezembro de 2001. E esse resultado é o maior desta série, que começa em dezembro de 2001. O que nós podemos comentar sobre o resultado do setor público consolidado adicionalmente? Eu diria duas coisas. Primeiro, reforçar que nos últimos anos nós temos visto de uma forma muito bem caracterizada, muito clara, uma sazonalidade positiva para os resultados de janeiro. Então, assim, é só você pegar o resultado mês a mês, as estatísticas do resultado primário mês a mês nos últimos anos, e você vai poder observar que o resultado de janeiro tem sido, assim, o maior resultado do ano de longe, né? Então, essa sazonalidade de janeiro, que faz com que a gente tenha repetido superávites primários do setor público consolidado por volta de 100 bilhões de reais nos últimos 3 anos, né, acho que define isso. E aí, né, até por nós estarmos divulgando as estatísticas em valores nominais, este resultado de janeiro deste ano se mostra acima dos anos anteriores, é o melhor da série. Quando a gente vai... essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, se você quiser maiores detalhes sobre esse superávit, uma forma de conseguir esses detalhes é olhar as estatísticas divulgadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, né? Isso porque a Secretaria do Tesouro divulga os resultados para o governo central, e o governo central tem sido o mais significativo, né, na obtenção desses superávites, desse superávit agora, 81 bilhões dos 102 bilhões de superávit foram obtidos pelo governo central. E a Secretaria do Tesouro Nacional, quando ela divulga o resultado primário do governo central, ela divulga todo o balanceamento de receitas e despesas. Isso, em termos estatísticos, é uma metodologia que nós chamamos a metodologia acima da linha, onde ela vê cada uma das receitas e cada uma das despesas do governo, né, compara as duas. O superávit primário nada mais pode ser interpretado como uma diferença entre as receitas obtidas no período e as despesas. Quando as receitas são maiores, isso se caracteriza um superávit. E nessa metodologia acima da linha, o Tesouro Nacional explicita todas essas receitas e despesas num conjunto incrivelmente completo incrivelmente completo e detalhado de informações, né?
As estatísticas que o Banco Central faz são as chamadas abaixo da linha. Ambas se relacionam, mas a estatística abaixo da linha significa que a gente vai nas fontes de financiamento do setor público. Então, basicamente, a gente vê a evolução da dívida líquida, dos ativos e dos passivos do setor público de um mês para o outro, de um período para o outro, e ver dentro dessa variação aqueles fatores que são devidos ao acúmulo de juros e aqueles fatores que são devidos a transações primárias. E divulgamos. Então, o nosso resultado é um resultado líquido a partir da variação da dívida, né? E para comentar com maiores detalhes, se pode fazer referência à estatística do Tesouro. Mas, utilizando como base dos meus comentários a seguir os números do Tesouro, a gente pode ver que as receitas cresceram, eu diria que de uma forma generalizada. A arrecadação de impostos e receitas cresceram de uma forma generalizada no mês de janeiro, comparado com janeiro do ano anterior. Né, nós tivemos aumentos de imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, uma série de impostos, inclusive a COFINS, por exemplo. Nesse caso, houve um retorno, né, na taxação de combustíveis, que contribuiu para aumentar, né, o valor arrecadado da COFINS. Nós tivemos também, em janeiro, arrecadação com fundos exclusivos de uma medida fiscal tomada no final do ano passado, né? Então, mas eu acho que o principal esse crescimento de arrecadação foi bastante bem disseminado. É isso, Adriano. Obrigada, Fernando. Sem mais perguntas até o momento, aguardamos mais um pouquinho. Acho que podemos encerrar, Fernando, as considerações finais. Ok, somente agradecer a todos pela participação hoje e convidá-los para amanhã, né, nesse mesmo horário, 10h30 da manhã, para a divulgação das estatísticas de crédito referente ao mês de janeiro. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia, obrigada, Fernando, obrigada a todos e até amanhã.